Chay, olha aí, ó, pessoal do Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui porque não dá pra ver de perto, porque a câmera do Facebook é bem longe. Tânia, paz a todos que estão aí que eu ainda não vi, não deu pra ver, não deu pra subir, mas todos que estão no Facebook, Deus abençoe vocês. Amém? Gabriel, Suiane, amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá? 10 segundinhos para a gente começar a compartilhar. Vamos lá? Para a gente acabar de compartilhar aí, na verdade, porque vocês já começaram. Vocês estão ouvindo, né? Deixa eu ver o fundo musical para não atrapalhar. O fundo musical tá bom ou tá muito alto? Tá bom? Amém? Então vamos lá. O pessoal que já compartilhou, já deixa aberto aí Apocalipse 2, é o nosso sermão, tá? Apocalipse 2 é o nosso sermão, amém? E eu gostaria de estar orando antes por você que vai ofertar e por você que vai dizimar e que tem nos procurado na semana, que tem falado conosco, né, para entregar seu dízimo ou sua oferta. Eu gostaria de estar orando por você, amém? Dízimo é um princípio de obediência. E obediência você não discute, você obedece. Tem coisas que até você pode não entender, mas você precisa fazer. Como eu falei ontem, Salmo 119, verso 83. O salmista diz: eu estou como um odre na fumaça, mas eu não me esqueço dos seus estatutos. Ele estava como um odre na fumaça, e não estava entendendo o processo enfumaçado, escurecendo seus olhos, o cheiro da fumaça, mas ele diz: eu não me esqueço das suas ordenanças, não me esqueço dos seus estatutos. E dízimo não é lei, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão vem antes da lei. Moisés estabeleceu a lei, Deus estabeleceu a lei através de Moisés. Então o dízimo vem antes da lei, não tem nada a ver com a lei. Amém? A lei consolidou e a graça externou, nos trazendo algo que é maravilhoso, quando o apóstolo Paulo diz que todas as nossas primícias, os nossos tributos, as nossas ofertas são dadas de coração, com coração alegre, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, eu te agradeço por todo aquele que é ofertante, todo aquele que é dizimista, todo aquele que é primiciador, todo aquele, ó Senhor Deus, ó Pai, que entende o princípio e que estabelece na sua vida como princípio de bênção. Libera sobre a vida deles, em nome de Jesus. Ó Pai, a multiplicação da sementeira, em nome de Jesus, que a sementeira de cada um transborde, para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por cada semente, cada dízimo, oferta, que venha, ó Senhor Deus, a frutificar. Assim eu te peço, ó Pai, e já dou ação de graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, se alegre. Se alegre. Nós entramos cantando: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ontem, pastora Nayara Pedrini, lá da Ilha do Governador, uma mulher fantástica, uma doutora, e ela estava falando: você precisa se alegrar agora, antevendo aquilo que acontecerá quando esse período passar. Ou seja, a sua alegria agora é um ensaio para aquilo que está prestes a acontecer. Se você consegue se alegrar em tempos de angústia, porque os principados estão pensando que estão ganhando, as potestades estão pensando que estão ganhando, Satanás deve estar dançando catira lá no céu com seus demônios. No céu que eu digo, porque existem as regiões celestes. Entenda, a gente pensa que Satanás está no inferno, né? O inferno, não, ele vai ser lançado lá. O inferno foi feito para ele ser atormentado, amém? Não dá tempo para te falar sobre isso aqui, mas Efésios 6 diz que eles estão nas regiões celestes. Efésios capítulo 6. Então Satanás deve estar dançando catira com seus demônios no céu, dançando catira. Catira é um ritmo, pensando que ganhou, pensando que derrotou o povo de Deus, pensando que entristeceu o seu coração. Portanto, se você ficar triste, se você ficar desanimado, você está dando legalidade a Satanás.
Se você ficar para baixo, deprimido, você está falando, Satanás, você tem razão. Demônios, vocês têm razão. Mas todavia, quando você se alegra, todavia, quando você está alegre, todavia, quando você, sabe, canta, dança, se alegra na presença de Deus, quando você tem um bom ânimo, quando acontece isso, o inimigo começa a dizer, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível, porque o tempo é de angústia e esse povo está alegre. É o ensaio para aquilo que vai acontecer. Os demônios não ganharam. Os principados não ganharam. Eles não ganharam essa batalha. Meu irmão, sabe por quê? Sabe por que o inimigo não desiste? Isso aqui não faz parte do sermão. É o Espírito Santo falando para você nessa manhã, como um bônus. Pega isso como um bônus do Espírito Santo. Sabe por que ele não desiste? Porque ele sabe a palavra de Deus toda. E ele sabe que o livro de Apocalipse termina com ele sendo derrotado e o reino de Deus sendo estabelecido para todos sempre. Então, ele já sabe o seu fim. Ele já sabe a sua derrota, então ele não desiste, ele quer levar o máximo de pessoas com ele possível. Então, irmão, se alegra. Se alegra. Escreve aí, todavia me alegrarei. Declara isso para os anjos, para as hostes, para as potestades. O apóstolo Paulo diz que nem anjos, nem a morte, nem frio, nem nudez, nem abismo, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Então se alegre. Você é amado. Todo dia quando você acorda, respira fundo e diz o seguinte: eu sou amada. Eu sou amado. Eu sou amada. Eu sou amado. Todavia me alegrarei. Coloca aí, escreve aí. Todavia me alegrarei. Amém? Apocalipse capítulo 2. E hoje nós estamos testando aqui a terceira câmera, que é para colocar no YouTube, já que o Instagram não está mais gravando, não está mais deixando nos stories, né? E aí vai encher o IGTV de vídeo, então é melhor que fique no YouTube. Amém? Diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ok? Diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste mentiroso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? E tirarei do seu lugar o teu castiçal. O castiçal aqui é a igreja. São 7 igrejas que o Senhor que Jesus mandou que João escrevesse. Amém? Éfeso, Pérgamo, Tiatira e por aí vai. Laodiceia, Esmirna, né? São as 7 igrejas de Apocalipse. E essas 7 igrejas representam aqui os 7 castiçais. Então o que Deus está falando é que se a igreja de Éfeso não fizesse o que ele estava mandando, ele retiraria ela do lugar. Ou seja, ela não seria uma igreja vencedora, não seria aquilo que se diz em Apocalipse, o crente varão, ou os filhos varões, aquele que é a primícia dos santos, que serão raptados com o Senhor, ok? Quando a trombeta tocar, na verdade, quando Cristo nos tomar por assalto, quando houver o rapto. Então ele estava dando uma série de condições, ele estava falando aquilo que a igreja deveria fazer para que isso acontecesse. E eu quero falar aqui para vencedores. Quantos vencedores nós temos aqui?
Eu quero falar aqui para irmãos e irmãs que são vencedoras em Cristo Jesus, que são aqueles que não desistem, que são realmente vencedores, que são aqueles que não ficam olhando para trás, como nós acabamos de ouvir, esquecendo que todavia nós devemos nos alegrar, ainda que o fruto da vide mentiu, ainda, sabe, às vezes as pessoas mentem, às vezes as pessoas te enganam, e a música diz que o fruto da vide minta, que o produto da oliveira, que a oliveira não floresça, e que não haja tudo aquilo que é fonte de subsistência humana, e aquilo eu não consigo olhar como fonte de verdade. Mas ele diz, todavia eu me alegrarei. Quando você olha para o futuro, quando você olha para as promessas, quando você olha para aquilo que Deus tem para você, não tem como você não ficar alegre. Seja um visionário. Certa vez a esposa do Walt Disney disse o seguinte, na inauguração do parque, muitos não sabem, mas quando o Walt Disney inaugurou o seu parque, na verdade ele não inaugurou porque ele morreu antes. Então ele não viu o seu parque de maneira física ser inaugurado, mas metafísica ele viu. Então um repórter disse o seguinte para a esposa do Walt Disney, poxa, ele ficaria tão alegre se ele pudesse ver tudo aquilo que ele sonhou se concretizar. Infelizmente ele morreu antes. E ela disse, aí é que você se engana, ele viu. Sabe, aquele que tem visão vê antes de acontecer. Então quando eu começo a ver aquilo que Deus tem para mim, quando eu começo a enxergar tudo aquilo que Ele tem para mim, quando essa visão é estabelecida na minha mente e no meu espírito, porque são coisas diferentes, amém? O fator emoção e mentalização, ele corresponde à alma, mas as impressões proféticas, elas ficam no espírito. Então quando eu começo a ver isso, eu me alegro, eu não fico triste, eu não tenho medo. Como diz a música, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ou você alimenta a sua fé, ou você alimenta o seu medo. Quer ser escravo? Seja escravo da fé. Quer ser escravo? Seja escravo da esperança. Seja escravo da esperança. Voltai, ó, à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltem para a fortaleza de Sião. Está na hora de voltar e se regozijar, diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Seja prisioneiro sim, mas prisioneiro daquilo que alimenta a sua fé. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Deixa a esperança te aprisionar. Não deixe o medo te aprisionar. Não deixe o medo te escravizar. Você é amado, você é amada, meu Deus, eu quero começar aqui, mas o Espírito Santo está falando com pessoas aí que estão se sentindo, preste atenção, se sentindo de repente jogadas fora, de lado, esquecidas. Estão se sentindo, eu acho que eu sou a última pessoa da fila da bênção. Não, você não é a última pessoa da fila da bênção, você é a primeira. Deus tem todo mundo por primeiro, Ele é Pai nosso que está no céu. Ele é meu pai e seu pai, é por isso que eu não posso ficar brigando com você, é por isso que eu não posso, sabe, ficar chateado com você, sabe por quê? Quando você era pequeno, teve gente que estava na live ontem e viu eu falar esse exemplo. Quando você era pequeno, a sua mãe falava assim, para de briga menino, mas mãe, a culpa é dela, mãe foi ela. Se vocês não pararem com isso agora, os dois vão entrar na cinta, os dois, a mãe batia nos dois, ó. Não era assim que acontecia? Era assim que acontecia. Então não fica falando com Deus que fulano A, fulano B e que não sei o que. Deus vai vir e vai pegar os dois. Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso. Quem está com saudade da chineladinha da mãe, hein? Dos tapinhas da mãe, hein? É bom, né? No tempo você achava ruim, mas hoje você vê que é bom. Hoje você vê que é bom. Dê glória a Deus pela sua mãe. Amém? Então, Gabriel tá rindo aí porque a mãe dele está na live e ele está na live. Então ele já sabe. Tá os dois. Não tem nem para onde correr, né, Gabriel? Amados, entendam a coisa. Você é amado. Você já aprendeu isso aqui. E a gente se prendeu nisso aqui sobre amado, amada, porque precisava. Eu não posso fazer algo, não posso chegar aqui e pregar para você algo e ficar preso apenas a um sermão e entender que o Espírito Santo quer falar algo com você e eu ficar aqui apenas dentro de uma questão teológica, homilética presa, sem dar liberdade para o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus Cristo está na porta da igreja querendo entrar, porque a carta de Apocalipse
para Laodiceia, a carta de Cristo para Laodiceia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, é Jesus falando para a igreja. Então, tem coisas que eu tenho que parar realmente. Tem coisas que eu tenho que parar aqui. Eu não entrei no sermão ainda. Vai saber se eu vou entrar. E que salva uma vida. Eu entrei numa live esses dias para dar um recado, gente. Para dar um recado. Olha, nós vamos recolher a cesta básica. Aí o Espírito Santo diz, você está dando recado de cesta básica? Eu quero salvar vidas. Você está pedindo doação de cesta básica para doar? Amém. Amém. Foi um sucesso a doação das cestas básicas. Sabe o que começou a acontecer, irmãos? Eu comecei a falar de Deus, eu entrei para pedir alimento, para doar para as pessoas mais carentes, e comecei a falar de Deus, e uma menina que estava se mutilando entrou e disse, essa live salvou a minha vida, eu estava me mutilando. Entrou ao vivo e falou para todo mundo. Então quando o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração. É palavra de... Ah, meu Deus, mas o pastor leu aqui o capítulo, ele não começou a pregar ainda sobre o capítulo. Entenda, é o Espírito Santo falando ao coração de quem está se sentindo jogado fora. E o Espírito Santo está me falando isso, irmão, fortemente no meu coração. Tem gente que ontem à noite chorou. Tem gente que ontem à noite estava pensando besteira, chorando, vendo que não presta. Presta atenção. Você é amada. Você é amado. E Deus está falando aqui em Éfeso. Porque a nossa mente diz que tem que estar perto, tem que estar na igreja ouvindo a pessoa e vendo a pessoa para profetizar. Quem disse? O Espírito está me dizendo que tem gente aqui na live, aqui, agora. Se quiser se pronunciar, pode falar. Realmente, ontem à noite eu estava desse jeito como o Senhor falou. Ontem à noite eu estava assim. Pode falar. Estava se sentindo, poxa, será que vai dar certo? O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou concretizar? Será que os meus projetos e sonhos e planos vão dar certo? Vai, Deus é contigo. E como nós entramos cantando, ainda que a figueira não floresça, que foi a música, todavia me alegrarei. Se alegre, porque já aconteceu. Meu Deus. Primeira coisa, a carta foi escrita à igreja de Éfeso. E pasme, a palavra Éfeso significa amada. Ela tem as suas variações do latim como habitada, habitante, mas ela tem a sua origem na palavra amada. Ele está dizendo à igreja amada. Ei, Deus só repreende a quem ama. Ah, se um pai deixasse o filho ficar botando a mão na tomada uma vez, duas vezes, e o pai vai lá e dá um tapinha. Ele não deixa ele dar um tapinha, porque ele ama o seu filho, porque ele não quer ver o seu filho ser eletrocutado. Então Deus repreende a quem ama e açoita até quem tem por filho, porque se estamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. E ele está falando a uma igreja amada. Uma igreja amada. E ele diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz, segunda coisa, primeiro a igreja amada. Segunda coisa, ele está falando para que o anjo da igreja, que é o pastor, para ele dizer, para ele convocar a igreja, para ele falar, gente, essa é a posição que nós temos que tomar. Gente, é desse jeito que nós temos que agir. Gostando você ou não, é assim que Deus quer. E ele diz, escreve. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, 7 castiçais, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele começa a falar que conhece a obra, conhece o trabalho, conhece o esforço, que tem posto à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tem visto que são mentirosos, e sofrestes. Ele está dizendo, você sofre, tem zelo pelo meu nome, tem paciência, você trabalha e não se cansa. Nós vamos entender aqui a diferença entre trabalho e obra, aquilo que Deus quer que venhamos a fazer. Preste atenção. É preciso entender, vai anotando aí, porque eu já falei que Éfeso é amada, amém? E que Deus está repreendendo Éfeso porque Ele quer que ela seja a igreja vencedora, senão seria tirada
daqueles que seriam tomados de assalto, que se conhece por arrebatamento, mas na verdade é o rapto. Há uma diferença entre essas palavras, entre esses dois momentos. Amém? Então, no livro de Apocalipse, eu também entendo aqui, eu também aprendo, através deste recado que Jesus dá para a igreja de Éfeso, que eu preciso compreender que o chamado é uma vocação. É uma semente que o próprio Deus colocou dentro de nós. Entende? Chamado é uma vocação. É uma semente que o próprio Deus colocou dentro de nós. Não é algo que você resolveu apenas. Não é algo que você disse assim, eu vou acordar hoje desse jeito, eu vou fazer isso. Não. É algo que o próprio Deus, um dom, um chamado, uma vocação que o próprio Deus colocou dentro de você. O próprio Deus é quem te chama, quem te capacita. E se você se sente cansado fazendo algo que Deus mandou você fazer, então você não entendeu a dicotomização de trabalho e de obra. Porque o chamado é a obra do Pai. O chamado é a obra do Pai. O trabalho é algo que você pode até desenvolver por um dom. Você pode até desenvolver por um dom. Mas o serviço, a troca é monetária, tem um tempo estabelecido, tem um horário, você não trabalha em casa depois do horário de trabalho, você tem que ter um tempo com a sua família. Você tem que ter um tempo com a sua família. Agora a obra é totalmente diferente, até porque a família também faz parte da obra. Então a obra não se desassocializa de Deus. Agora, entenda, tudo que tira o meu propósito é distração. Por nós não entendermos o que é trabalho e o que é obra, por que eu estou falando? Porque a igreja diz, Jesus Cristo diz o seguinte, olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, por isso que eu estou falando. Que trabalha uma coisa e obra outra. Ele não disse, eu conheço as tuas obras apenas, eu conheço o teu trabalho apenas. Não, ele dicotomizou, ele fez a separação. Eu conheço a tua obra e o teu trabalho. E depois o que ele diz? Volta às primeiras obras. E não fala do trabalho mais. Ele só pede para voltar às primeiras obras. Ele não pede para voltar aos primeiros trabalhos. Há uma diferença. É só a gente ler aqui. Então tudo que tira o meu propósito, tudo que me tira do propósito é distração. Porque propósito é vocação dentro da obra. Então tudo aquilo que me distrai, ele tem uma finalidade: parar a obra de Deus na minha vida. Pegou essa? Tudo o que me distrai tem uma finalidade: parar a obra de Deus na minha vida. E aí, o que tem te distraído? O que tem nos distraído? Porque não tem nada para fazer nesses dias. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Tem gente salvando vidas. Como eu falei aqui no começo. Uma live que nós fizemos para entrar, para pedir alimentos para arrecadação de cestas básicas, teve vidas que foram salvas. Vidas que foram salvas. Tem muita coisa para fazer. A gente é que pensa que tem que sair igual um doido no meio da rua, desenfreado, fazendo um monte de coisa para agradar a Deus. Ei, Deus não parou. Ainda que o céu pare, porque o céu, o universo está em expansão. Ainda que a terra pare, como quando Josué orou e a terra parou. Você vai ver na Bíblia que o sol e a lua parou, mas o sol e a lua não se movem. O que roda é a terra. Ainda que a terra pare, entenda o seguinte. Entenda o seguinte. Deus não para. Deus é entronizado entre os querubins. Ele sempre se move na direção daquele que o clama. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ele está sempre respondendo. Ele está sempre se movendo. Ele é eterno. Ele se move. Deus, na verdade, ele está em todos os lugares.
é um paradoxo teontológico. Amém? Então, tudo aquilo que me distrai tem por finalidade parar a obra de Deus na minha vida. O que tem te distraído? Problemas são distração. Olha só, quando eu foco nos problemas, o que acontece? Porque a palavra de Deus diz que Éfeso colocava aqueles que eram mentirosos à prova e tinham achado que eles realmente não eram apóstolos e que tinham sofrido por... Éfeso, entenda que aqui eram igrejas que estavam sofrendo perseguição. Éfeso, Tiatira, Esmina, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia era a única que não estava sendo perseguida, mas todas as outras estavam sendo perseguidas. Irmão, era tanta perseguição que o líder, o pastor da igreja de Tiatira, foi colocado dentro, ou de Tiatira ou de Esmirna, acho que foi Tiatira, foi colocado dentro de um boi de bronze e cozido. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze e cozido. Entenda, eles tinham muitos problemas, mas olha o que o problema faz comigo quando eu foco no problema, esqueço e começo a ter trabalho e esqueço que trabalho é diferente de obra. Primeiro objetivo do problema. Problemas te trazem distração. Você se distrai com o problema, ok? E aí começa a vir outra série de coisas que acontecem na sua vida. A distração te faz perder tempo, tirando o seu foco. A distração te cansa, tirando a tua energia. E a distração não traz realização. Nós estamos em um tempo que nós não podemos nos distrair. A distração, ela tira você do foco. A distração tira você do foco. A distração te faz perder tempo. Não é tempo de perder tempo. Na verdade, tempo nunca se perde. Tempo se investe. Por isso que quando você para escutar alguém, você está investindo o seu tempo, você não está perdendo tempo, porque é uma vida. E vida é o que Deus mais ama. Afinal, Ele enviou o seu Filho, foi para salvar vidas. Então não perca tempo, não se distraia. Produza em casa, faça aquilo que é bom. Ganhe vidas em casa, faça aquilo que é bom. A palavra do Senhor diz que quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, sábio é. Hoje, já entrou... Só hoje, até 10 da manhã, já entrou mais 3 pessoas na nossa célula de terça-feira que pediram para fazer parte na célula virtual, que é terça-feira às 19 horas. Hoje 3 pessoas, não era 10 horas eu comecei aqui, isso era 9h15, até 9h15. Então tudo que te tira do propósito é distração, é problema. Amém? E olha o que eu aprendo também aqui com Éfeso, que trabalho é ocupação, e ocupação também não traz realização. Todo ocupado está sempre envolvido com algo, mas toda pessoa que tem propósito é comprometido com algo. Irmão, até no seu trabalho, se você apenas é envolvido, você nunca vai estar realizado. No seu trabalho, seja você empresário, seja você do lar, seja você faxineiro, seja você comerciante, médico, dentista, jornalista, advogado, não sei. Se você é apenas envolvido, você nunca vai estar realizado. Entenda que Deus, Ele coloca você nesse lugar para que a obra dele seja feita. Então, um comprometimento com pessoas acontece dentro daquele lugar. Quando você entende que você não está indo apenas para o banco, para a sua empresa, para a lanchonete, para o escritório de advocacia, apenas para advogar, quando você está indo para o consultório médico apenas para clinicar, não! Você está indo para que vidas sejam salvas. Você é um missionário disfarçado de médico, disfarçado de advogado, disfarçado de faxineira, disfarçado de gari, disfarçado... Você, em primeiro lugar, é um missionário. O seu disfarce é ser profissional daquela área. Entenda isso? Isso é comprometimento, isso não é envolvimento. O envolvimento me deixa tenso. O envolvimento me deixa para baixo. O envolvimento me diz assim, ai, de novo. É um cargo, o envolvimento é um cargo e não um encargo. O encargo é diferente do cargo.
Há uma diferença. E aí o que acontece? Todo comprometido frutifica. É igual na igreja. Ai, domingo eu vou para a igreja. Ai, hoje eu estou escalado para estar na porta. Ai, eu nem queria estar na sala das crianças. Meu Deus, essas crianças como dão trabalho, esses guris. Oi, anjinho. Não é assim? Não é assim? Porque você está só envolvido, você não está comprometido, está fazendo a obra relaxadamente. E sinto muito, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Porque não é assim que deve ser feito. Eu conheço a tua obra e o teu trabalho. É a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2. Trabalho é ocupação, e ocupação não traz realização. Se o propósito não é ocupação, melhor, se o seu propósito não for de maneira que você venha se realizar com ele, ele vai ser apenas um período do tempo, da semana, do dia que você vai estar se ocupando, e quando você acabar de fazer o que você fez apenas por obrigação. Preste atenção nesse culto de ensino. Deus está ensinando você nessa manhã, perdoe. Deus quer fazer com que você venha a desenvolver com excelência aquilo que Ele colocou na sua mão. A desenvolver com excelência. Porque Deus é um Deus de excelência. Propósito e encargo são coisas diferentes. Propósito e cargo, na verdade, porque quando eu sou encarregado de fazer algo, parece que eu estou carregando um peso. Mas quando aquele encargo já está dentro de mim como propósito, como um chamado, como uma vocação, como algo que nasce como semente da natureza divina no meu coração, meu irmão, as minhas forças são renovadas. As minhas forças são renovadas. Deus quer renovar as suas forças. Nós já estamos saindo desse período causticante, desse deserto que chama lockdown, quarentena, confinamento. Já estamos saindo. Santa Catarina, meu irmão está jogando bola na praia todo dia de manhã. Minha prima chegou ontem de lá. Está tudo aberto, todo mundo na rua. Não está tendo casos mais de coronavírus. Nenhum. Acabou. Todo mundo saindo. E aí? Quando parar, eu vou ficar trancado dentro de casa com medo? Será que nós somos mais importantes do que os médicos farmacêuticos? Será que nós somos mais importantes do que aqueles que saíram para trabalhar nessa pandemia, abrindo supermercado, abrindo a sua farmácia? Será que nós somos mais importantes do que os enfermeiros? Será que a nossa vida é melhor do que a deles porque eles estavam trabalhando, saindo todos os dias? E agora não, eu vou me trancar. Ei! Acorda. Você não é escravo do medo. Você não é escravo do medo. Entenda. Tira esse medo super potencializado que a mídia colocou dentro de você, porque ficou insistindo, porque desde o começo que isso tudo começou, eu tenho falado aqui, escuta aquilo que é bom, não escuta aquilo que é ruim. Para de escutar aquilo que é ruim. Para de escutar notícia ruim. Alimenta a sua fé, não alimenta o seu medo. Tem gente que está com todas as suas tensões, tem gente que está com todas as suas pulsões que já eram latentes, agora estão aflorando, transtornos, porque ficou escutando aquilo que não prestava. A palavra do Senhor diz, coloque o capacete da salvação, coloque o capacete da salvação. Entenda isso. Amém? Nós somos iguais, todos. Aleluias! Meu Deus! A igreja de Éfeso tinha obras, mas trabalhava muito. Olha o que Deus diz. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e te achaste mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe quando a gente deixa o primeiro amor? Quando a gente trabalha e não faz a obra.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha o que Deus falou. Eu conheço o teu trabalho e conheço a obra. Jesus Cristo falando através de João, que estava preso na ilha de Patmos. Aí ele diz, olha, eu conheço o teu trabalho, a tua obra. E aí ele começa a falar do trabalho. Fala do trabalho. Ele diz, resultado, largou o primeiro amor. Você já viu que aquela pessoa que trabalha muito diz o seguinte, eu estou sempre cansado. Mas irmão, é para Deus que você vai fazer. Ai, mas Deus compreende o meu coração. Deus é quem sabe. Olha, é porque eu obedeço a Deus. E Deus no meu espírito me diz. Ah, peraí, como é que é isso? Então Deus coloca uma pessoa para pastorear a sua vida. Deus coloca uma pessoa para te aconselhar, para te amar, para suportar os seus defeitos em amor, para ouvir as reclamações quando você pede gabinete. Aí quando Deus fala com essa pessoa que você precisa fazer algo porque você está errado, essa pessoa não presta mais, agora é Deus que fala diretamente com você, rebelde. Agora é isso? Toma vergonha na cara. Então, quando você precisa do pastor, da pastora, do presbítero, você vai lá, o que eu faço? O que eu faço? Tal. Agora, quando você quer ouvir uma palavra, é igual adolescente. Adolescente que é assim, pai, dá um dinheiro para eu ir para comprar cachorro quente no colégio. Vem todo meloso. Olha com aqueles olhos assim, sabe, aqueles olhos de cachorro pidão, de cocker spaniel, sabe, aqueles adolescentes, aí fica todo meloso. Eu já fui adolescente, irmão, você sabe. Vem todo mansinho pedir dinheiro pro pai. Mas quando o pai fala, varre a casa, você precisa arrumar seu quarto, você precisa isso, você precisa aquilo. Não precisa não. Depois, para que arrumar? Você vai desarrumar de novo? Não vou fazer isso não, para quê? Adolescente é que é assim. Aí quer tratar o pai de igual para igual, quer virar homem, quer virar mocinha. Mas quando precisa, olhar de cachorro pidão. Ei, não é assim que funciona. Eu estou falando em amor. Não é assim que funciona. O que João está ouvindo aqui de Jesus é: Éfeso, você tem trabalhado muito e por isso o teu amor tem se esfriado. Trabalho é diferente de obra. Você tem trabalhado e o teu amor tem se esfriado. Ei, escuta o pastor. Escuta a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida para te abençoar. É preciso voltar ao primeiro amor para que a obra seja concluída. É preciso voltar ao primeiro amor para que a obra seja concluída. Entenda isso. O primeiro amor, ele não vem quando nós nascemos em Cristo Jesus. Tem gente que pensa que o primeiro amor é aquele da conversão, quando você acaba de se converter. Não, esse não é o primeiro amor. O primeiro amor não vem quando você levanta a sua mão e diz: eu agora sou de Cristo Jesus. Não, essa é a paixão. E glória a Deus por essa paixão. Mas depois isso vai passando, você vai ficando mais maduro. E como um ser mais maduro, o que acontece? Você começa a demonstrar essa paixão de uma maneira diferente. Só que depois você vai ficando mais maduro. E aí Deus permite que certos desertos venham sobre a tua vida. E aí é nesse momento aonde você tem que demonstrar que você tem o primeiro amor. O primeiro amor, sabe o que acontece? Quando você aceitou Jesus, a sua alma estava no inferno. A sua alma estava debaixo de ataques. O seu espírito estava amarrado por Satanás. E aí Jesus Cristo, na cruz, faz uma obra maravilhosa. Ele te resgata e você tem a consciência disso. E agora você é livre. Então você não está mais sob ataques de escravatura de Satanás. Você já não é mais escravo de Satanás. Você já não é mais escravo de tudo aquilo que é ruim. Então, você sai dessa prova e você entra no reino. Agora, o que acontece? Passou o tempo, toda a prova que vem sobre a minha vida, eu deixo de ir para a igreja. Agora, nesse momento, tem gente que está dizendo o seguinte: eu não quero, não gosto, eu estou de saco cheio de assistir live, tanta live de pregação, esfriando no primeiro amor. Esfriando no primeiro amor. Eu estou tão angustiado assim, e vai te ajudar a ficar trancado dentro do quarto com a luz apagada, com o travesseiro enchendo a cabeça de Dorflex? Vai ajudar?
Dorflex é o mais leve, né, que eu estou falando aqui. Vai ajudar? Ah, porque eu estou muito... Ei, palavra. Vai orar. Vai se apaixonar, na verdade, para que esse verdadeiro amor comece a brotar, jorrar do seu coração. Ele diz, Éfeso, você tem trabalhado tanto, e o fruto do seu trabalho é o arrefecimento da fé, o arrefecimento do amor. O amor é esfriado, o amor é arrefecido quando eu não entendo que eu estou, na verdade, trabalhando ao invés de estar fazendo a obra. Irmão, está aqui. Não estou inventando nada. Eu não estou inventando nada, está aqui. É a palavra de Deus. Desperta. O apóstolo Paulo diz, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deixa o amor de Cristo te esclarecer. Toca em Cristo e Ele te esclarecerá. Desperta. Ele está nos chamando para um despertar. Amém? Então, o primeiro amor, ele é deixado quando eu passo no meio da prova e esfrio na minha fé. Porque o primeiro amor, esse amor mais forte, ele se mostra exatamente no meio das provações. Pessoas que estão desviando agora, que são fracos, irmãos que são mais fracos na fé, é porque ainda não entenderam o primeiro amor. Então, cabe a nós, que nascemos novamente em Cristo Jesus, dizer, irmão, não desanima não, não para não, ainda há um caminho. A palavra do Senhor nos ensina a orar com os que, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, e orar pelos presos como se presos estivessem com eles. Ei, tem gente que não está preso no cadeião, tem gente que não está preso no presídio de segurança máxima, mas sabe onde ele está preso? Na angústia. Sabe onde ele está preso? No ódio, no rancor. Sabe onde ele está preso? Na depressão. Sabe aonde ele está preso? Ele está preso em todos os sintomas da angústia da alma, em tudo aquilo que está levando ele para uma região escura e abissal. E que se nós não formos lá, tentar buscar essa pessoa de volta, tentar animar essa pessoa com uma palavra de encorajamento, talvez ele nunca saia de lá, talvez ele morra naquela situação. Não precisa estar preso no cadeião. Tem gente que está presa na cadeia, que é mais livre do que quem está aqui fora. Você conversa com pessoas na cadeia que aceitaram a Cristo e estão fazendo a obra lá dentro. I Like Word Church já batizou mais de 530 pessoas em um presídio do Texas. Mais de 530. Os presos lá dentro têm uniforme. Tem porteiro na porta da igreja, no presídio de segurança máxima do Texas. E são eles, os que eram os bandidos mais perigosos que tinham naquele lugar. Eles têm oferta, eles têm dízimo, eles têm grupo de louvor. Irmão, eu vi uns presos de Santa Catarina, de um presídio, no Natal, no final do ano, em um culto, tirarem a oferta lá e mandarem para a igreja para dar cesta básica para quem precisasse. Agora você entende? As pessoas que estão presas, tinha diácono lá dentro, diácono. Deixa eu falar uma coisa, eu já tive na igreja, hoje não mora mais em Juazeiro, mas pessoas que foram ungidas a presbítero dentro da cadeia de Fortaleza. E cumpriram a pena, saíram, ficaram congregando conosco aqui em Juazeiro, hoje moram em outro estado, estão trabalhando, têm uma família linda, abençoada, congregam e são bênção na igreja onde eles estão em São Paulo. Então não é o lugar onde você está que diz quem você é quem você resolve ser em Cristo Jesus e quem Deus falou que você é. Então entenda, não se prenda às circunstâncias. Não se prenda às circunstâncias. Se uma pessoa pode fazer a obra dentro da cadeia, pode ser ungido presbítero, sair, ser uma bênção aqui fora. Por que nós aqui fora ficamos reclamando da vida?
É porque não entendemos o que é trabalho e o que é obra. O trabalho pode ter parado, mas a obra de Deus não para. Ela é dinâmico. O reino é basileia, é dinâmico, ele não para. Decisões importantes são estabelecidas da Basileia, que vem de Basílica, da cidade da Basileia, onde os nobres sentavam e tomavam decisões importantes. Reino é Basileia. E você faz parte do reino. Você faz parte dos nobres que tomam decisões importantes para reger o futuro dessa nação. Ou você pensa que é só o presidente da república, ou você pensa que é só os senadores, ou você pensa que são só os deputados. Ah, meu irmão, se a nossa vida dependesse de apenas dos políticos, nós estávamos lascadinho. E olha, que eu não estou falando mal de presidente, não falando mal de político, não falando mal de nenhum deles. Eu amo meu presidente. O que eu estou dizendo é que a minha vida depende do reino de Deus. A minha vida depende daquilo que Deus fala, quem eu sou. A minha vida, irmão, minha vida é em Cristo Jesus. É em Cristo. Nós necessitamos, sim, de homens. Nós necessitamos, sim, de políticos. Nós necessitar uma coisa. Agora, depender é outra. Depender é outra coisa. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Bota na sua cabeça que quem vai mudar o seu futuro, quem vai mudar o futuro dessa nação é a igreja. E você faz parte dos nobres que vão tomar decisões importantes para que o Brasil saia do lugar onde está e comece a alcançar as nações. Já foi profetizado, eu acredito, irmão, com todo o sangue que corre na minha veia, eu acredito que o Brasil vai ser um celeiro que vai exportar avivamento. Brasil vem de Brasilis, que vem de brasa, tem um significado também por causa de um judeu que assim que o Brasil foi descoberto, ele veio para cá e o nome dele era Brasilai, um dos homens que ajudou Davi. É o mesmo nome, Brasilai, que vem de Brasilis. Entenda algo, que vem de brasa. Entenda algo, o Brasil vai ser exportador de fogo, de brasa. O Brasil vai mandar brasa para fora. A palavra do Senhor diz que a chama arderá no altar e o fogo não se apagará. Eu não estou nem mais pregando isso aqui. Você depende de Deus. Então não se entristeça. Tem gente de outras cidades aqui. A gente fica triste quando o prefeito toma decisão, o governador toma decisão. É lógico que fica. Mas quer saber de uma coisa? Todavia me alegrarei. E você começa a mandar a tristeza embora. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É desse jeito. É desse jeito. O pneu do carro furou, encosta o carro, vai andando e cantando. Você não sabe o que ia acontecer se você estivesse andando de carro, lá na frente ia sofrer um acidente. A Lu Solange está aí. Eu fui fazer o casamento da filha dela, nós fomos fazer, e no final, quando eu fui tirar o carro do estacionamento, o pneu estava arriadinho. Irmão, o casamento foi acabando, a noiva já estava com o noivo lá para as bandas de canoa quebrada do Beach Park, e já estava abençoado, lua de mel, e tal, né, Luciano, benção. E aí, eu fui ficando, e o pastor foi ficando, e o pneu furado, eu vou voltar para cá para a gente terminar, e o pneu furado, e o pessoal indo embora, eu falei assim, Jesus. Aí o irmão ofereceu ajuda e não dava. Irmão, não teve um santo de Deus que conseguisse tirar o pneu do carro. Não, que complicação. Não conseguia. E traz bomba, e traz chave. Teve uma chave que entortou. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Não fica longe daqui de casa o lugar onde eles casaram. Eu falei, eu vou para casa com o carro desse jeito, comendo pneu. Eu vou chegar em casa com o pneu no aço.
Pneu furado, ó, Gabriel Remuti tem umas histórias com pneu furado também. Irmão, eu e a pastora Denise, nós viemos, sabe como? Rindo. O carro vinha assim, ó. O pneu veio furado e ele foi começando a furar e comer e raspar. E o carro vinha assim, ó, na estrada. Ploc, topoc, topoc, ploc, toploc, toploc. E detalhe, a polícia estava de greve. Então não era aconselhado estar na rua depois das 9 horas da noite, das 10 horas da noite. E mesmo a gente vinha rindo no carro, eu falei assim, ó, será que a gente está escutando? Porque o carro era assim, a gente dentro do carro assim, ploc, toploc, ploc, ploc. A gente riu, veio fazendo piada. E o pneu comendo o ferro. Sabe como eu cheguei em casa? Eu cheguei em casa no aro, no ferro. Comendo tudo. Os cachorros latindo no meio da rua. E você não pode acelerar, tem que vir devagarinho. Polícia de greve, a cidade entrega aos bandidos. E a gente, ó, devagarinho, os cachorros no meio da rua. E a gente cantando dentro do carro, fazendo piada. Cheguei em casa no ferro. Glorifiquei a Deus. Você acha que eu perdi meu sono? Eu dormi até tarde, no outro dia tranquilo. Tudo se resolveu. O carro está ali. O pneu foi para a casa do inferno, sei lá para onde foi aquele pneu. Foi embora. Rasgou tudo. Mandamos embora. Eu não vou perder o meu sono. Todavia, nos alegremos. Amém? Preste atenção. Não perca o primeiro amor. O Facebook está terminando, eu vou entrar de novo para concluir aqui. Não perca o primeiro amor. Não perca. Não perca o primeiro amor. E para terminar, eu vou entrar aqui de novo no Facebook, falta um minuto para acabar. Ele vai cair, amém? Ele vai cair e eu entro de novo, amém? O primeiro amor de Éfeso, ele foi deixado, ele não foi perdido. A gente está falando em perder, mas olha o que Deus diz. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Ele foi deixado, ele não foi perdido. Aguarde aí, que a gente volta. E quando todo mundo voltar, eu já volto a falar nisso aqui. Que eu chame. Amém, pessoal do Facebook? Aguenta um minutinho aí, pessoal do Facebook? Aguenta? Dá um toque aí. Aguenta mesmo? Amém? Vamos lá, vamos entrando. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Pra gente terminar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aleluias! Vamos entrando. Na palma de sua O controle ainda está na palma da sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. O desespero te tomar. Você tem um Deus que não deixa isso acontecer. Por mais pressão que seja. Oh, aleluia. O controle está nas suas mãos. Oh, aleluia. O choro Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, sim, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda Que a figueira não aleluias, que não haja fruto na vide e o produto sim, Senhor. toda
que a figueira não floresça. Aleluias. Amém? Vamos lá, vou voltar então para terminar, para eu estar orando por vocês. E depois a gente coloca essa música para terminar enquanto eu oro. Amém? Então entenda. A igreja de Éfeso eles não perderam apenas o primeiro amor. Olha o que diz. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Foi deixado. Existem coisas que nós deixamos. Sabe o que acontece? A gente vai deixando. Vai deixando para lá, vai deixando. Vai deixando. Vai deixando. Vou deixando. Quando você vê, deixou. E não sabe nem onde deixou. E olha o que Deus fala para eles. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois aonde caíste, e arrependa, e pratique as primeiras obras. Ei, você volta ao primeiro amor quando você pratica as primeiras obras, porque você lembrou aonde você caiu. Olha o processo. Eu lembro onde eu caí. Cair aqui não foi pecado, não. Esse cair aqui, não, caiu da graça. Caiu da graça. Porque não pratica mais as primeiras obras. Tudo é trabalhoso. Tudo é difícil demais. Quando é para Deus, tudo é muito difícil sempre. Por quê? Quando é para Deus, a gente bota dificuldade em tudo. Por quê? Aí ele diz, olha, sem primeiro amor. Não tem mais o primeiro amor. Aí ele diz, lembra de quando você achava bom, de quando você tinha mais ânimo. Lembra? Isso não depende da sua idade, meu querido, porque Caleb, com 85 anos, queria matar gigante ainda. Ele começou a matar aos 40 e ele diz, eu estou mais forte hoje do que quando o Senhor me chamou para a peleja, que foi há 40 anos atrás. Leia o livro de Números, capítulo 13, capítulo 14. Entenda isso. Por que as coisas são mais difíceis? Porque simplesmente não são as coisas. É porque eu deixei o primeiro amor. E agora, a receita é, lembra, volta lá. Aí ele diz, esquece o trabalho e pratica as primeiras obras. O que ele diz? Tudo aquilo que não é chamado, que não é vocação. Qual é a sua vocação? É abraçar? Então abrace. Qual é a sua vocação? É falar do amor de Deus? É fazer um vídeo? É você se expressar bem? Então faça isso. Sua vocação é sentar. O seu chamado, estou falando de vocação, de chamado, de caléu. É estar com a pessoa sentada e ouvir essa pessoa. Você é um bom ouvinte. Então faça isso. Mas faça. Não deixe de fazer aquilo que Deus não tem mandado você fazer. Trabalho diferente de obra, é por isso que ele não diz aqui, é por isso que ele não diz, tenho porém contra ti que você largou, deixou o primeiro amor e volta e pratica o primeiro trabalho. Não, ele diz, pratica as primeiras obras, porque se você não vier, se você não fizer isso, eu vou vir e vou retirar o castiçal do seu meio. Eu vou tirar você do meio das outras igrejas. Que igreja é organismo, é o corpo. Ele está falando, você não vai ser a igreja dos crentes vencedores. E a igreja não somos nós? Eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Não posso ser igreja na unicidade, mas sim na comunhão. Amém? Entenda. Nós começamos falando sobre desânimo, falta de amor. Obrigado. Nós começamos falando sobre desânimo, falta de amor, porque Éfeso é a amada, que Deus repreende a quem ama. E